Revelação de Jesus Cristo, parte 02, dia 7/5/2024. Bem-aventurado aquele que lê. O que Deus chama de bem-aventurança deve ser grande, e essa palavra abençoado é usada por ele com muita frequência no Antigo Testamento e no Novo. Neste livro ocorre 7 vezes, como se a plenitude ou perfeição da bem-aventurança estivesse contida no que este livro revela. A palavra ler refere-se à leitura pública na igreja, Lucas 4,16, Atos 15:21, Colossenses 4,16, Apocalipse 5:4. O leitor, mesmo em sua leitura pública, encontra bênçãos. Deus o abençoa ao fazê-lo, tanto dele como dele fluem rios de água viva. Livro mais maravilhoso. Ele começa e termina com bênção para aqueles que o leem e dão atenção a ele. Quanto a Igreja de Deus perdeu por negligenciá-lo, pode ser difícil de ser compreendido, mas o privilégio de lê-lo e guardar suas palavras permanece o mesmo. Certamente o Espírito Santo sabia o que escreveu, quando pronunciou bênçãos sobre seus leitores e observadores, não para gratificar os curiosos, não se adequar à coceira nos ouvidos, não encorajar a especulação humana ou suposições inquietas, não excitar o excitável ou fornecer materiais para a poesia, mas para alimentar a Igreja de Deus. Ser uma luz em um lugar escuro, estabelecer uma linha de faróis ao longo da costa rochosa e tempestuosa da perigosa viagem da Igreja, ser seu mapa e bússola nos últimos dias. Tornar o homem e a mulher acordados, felizes e abençoados, para nos colocar em sintonia com a mente e o propósito de Deus. Estes são os objetos de um livro no qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão todos envolvidos. E aqueles que ouvem as palavras desta profecia, aqueles que são apenas ouvintes, recebem a bênção também. Ouvir a voz de Deus falando conosco em graça, embora para o mundo em julgamento, é bem-aventurança. Ouvidos abertos são mínimos que Deus pode esperar quando Ele fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As palavras ditas são tão cheias de Deus, tão cheias de Cristo, tão cheias do Espírito Santo, que ao ouvi-las somos abençoados. Sua doutrina cai como a chuva e destila como o orvalho. Bem-aventurados que ouvem, estão entre as palavras de abertura desta maravilhosa revelação. E quem ouvir, diga, vem. Estão entre os finais. O resultado produzido no ouvinte pela leitura desta profecia deve ser fazê-lo dizer, venha. Mesmo assim, venha. E guarde as coisas que estão escritas nele. Se você sabe essas coisas, feliz é você se as fazer. O manter e o fazer são o consequente do ouvir. A manutenção da palavra de Cristo é o que é especialmente reforçado aqui, pois o Apocalipse é um livro completamente prático, destinado a influenciar nossa vida diária, a guiar a igreja, a divertir reis e reinos, a nos elevar da região do visível para a do invisível. Guarda as palavras deste livro, é a mensagem de Cristo à igreja e às igrejas. Mas como os guardaremos se não estudarmos o livro? Quer o compreendamos plenamente ou não, vamos estudá-lo. Cada leitura dará uma nova visão de suas visões. Assumiremos o molde e a impressão de suas verdades, mesmo inconscientemente, na simples leitura infantil. Pois o tempo está próximo. Julgamentos vindouros, glórias vindouras, um juiz vindouro e um reino vindouro. Essas são algumas das coisas apresentadas diante de nossos olhos. Em relação a tudo isso, somos convidados a vigiar.
Quando e como eles irromperão em nosso mundo e despertarão a igreja adormecida, não sabemos. O tempo sempre foi escondido e incerto. Pode ser em breve. Daquele dia e hora ninguém sabe. Acorde você que dorme, pois a hora está próxima. A trombeta está sempre pronta para soar. A última tempestade está sempre a ponto de estourar. Cristo está sempre vindo. O fim de todas as coisas está próximo. Se somos capazes de conciliar essas palavras com o atraso de tantos séculos, isso não importa. As palavras deveriam ser palavras de advertência, por causa da rapidez da crise final. Ao olhar para frente de um ponto de vista humano e medir os tempos e as estações por um padrão humano, a expressão acima pode parecer difícil de ser entendida. Olhando para trás ao ponto de vista eterno, veremos como ele sempre esteve próximo. Aqui vamos parar e reunir as seguintes lições ensinadas nesses versículos pelo Espírito de Deus. 1. Deus deseja que estudemos a Cristo. Vez por vez, Ele expõe suas riquezas insondáveis e nos dá outra e outra visão do dom indizível. Estude sua pessoa, estude sua obra, a sabedoria, o poder e o amor de Deus estão lá. Estude toda a sua plenitude e, ao estudá-la, beba. Estude a cruz, estude a ressurreição, estude a presente majestade do Cristo ascendido e intercessor. Estude sua glória vindoura como juiz, rei e noivo. Não há ninguém como ele, nem nunca haverá. Ele é o principal entre 10.000, o único perfeito, o todo perfeito, o representante da divindade invisível, o fazedor da vontade do Pai, o realizador do propósito do Pai, tanto da vingança quanto da graça. 2. Cristo deseja que estudemos a si mesmo. Olhe para mim, ele diz neste livro. Jesus mostrou a seu servo João as coisas concernentes a ele, para que a igreja em todas as épocas pudesse ver e saber essas coisas. Ele se revela em sua glória e diz: olhe para mim. Aqui Cristo é tudo e em todos, e ele alegremente nos ensinaria aqui o que tudo isso é e o que isso implica em tudo. 3. Cristo usa mensageiros humanos. Ele é o cabeça da igreja sobre todas as coisas e faz uso de todas as coisas como seus servos, dizendo a um: vá, e ele vai, a outro: vem, e ele vem. Embora invisível, agora e nas alturas, ele ainda usa agentes humanos. Ele fala através dos homens e mulheres. Ele ensina por meio de homens e mulheres. Ele conforta através dos homens e mulheres. Ele adverte através dos homens e mulheres. Nós vos rogamos, em lugar de Cristo, reconciliai-vos com Deus. São palavras que nos mostram como ele se posiciona em relação a nós. 4. Deus usa mensageiros angelicais. No governo da igreja e do mundo, ele faz uso de anjos. Eles são espíritos ministradores enviados para ministrar aqueles que serão herdeiros da salvação. Jesus vem pessoalmente a João. No entanto, a revelação chega a João por um anjo. Como o anjo se comunicou com João, não sabemos quem ele era. Se Miguel ou Gabriel, não sabemos. Mas é o mensageiro angélico que é usado aqui. Todo este livro está cheio de agências e ministérios angélicos. Deus levanta um pouco do véu e nos mostra os anjos trabalhando na condução dos assuntos da terra. Este é o livro dos anjos, pois a palavra ocorre neles 76 vezes. Eles ministram homens, eles executam os julgamentos de Deus, eles fazem a sua vontade aqui. Excelente em força e capaz de neutralizar o poder de Satanás e seus anjos. 5. Deus anexa uma bênção especial ao estudo deste livro. Poucos acreditam nisso, menos agem sobre ele.
O Apocalipse é demais como os livros da Sibila ou a Ilíada de Homero. A chamada filosofia da época está minando a palavra profética, reduzindo-a a uma mera coleção de figuras ou representação simbólica de princípios ou verdades abstratas. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus pelo último livro da Bíblia que nos admoesta a nos preparar para a tua volta. Muito obrigado, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.